Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito recorrente. Nós temos muitos pacientes e muitas mães também que trazem seus filhos para analisar esses casos, que é o caso do pé plano ou pé chato. Analisem na imagem uma característica bem clara do pé plano e pé chato. Falando em crianças, os estudos apontam que até 2 anos de idade, 94% das crianças têm pé plano ou pé chato. E essas mesmas crianças que possuem, quando chegam aos 10 anos, ou seja, na primeira década, só sobram 4% com o pé plano ou pé chato. Por que isso acontece? Porque o arco plantar ele é formado através da força muscular, a força dos músculos dos pés. E quando a criança começa a andar, normalmente após um ano e pouco, começa a caminhar, a andar e com isso estimular os músculos a ganhar força. Como eles vão ganhando força gradativamente, vai formando então a curvatura e o arco plantar, aos poucos, conforme ganha força dessa musculatura. Por isso que com o desenvolvimento na primeira década, a musculatura consegue sustentar esse arco e formar a curvatura adequadamente. Normalmente essa é a forma. Quais são os fatores que influenciam diretamente nos casos em que não forma adequadamente o arco, que não desenvolve como se deveria após a primeira década? Um dos fatores é a pronação de calcâneo, ou seja, o calcanhar inclinando para dentro. Se o nosso pé está bem alinhado, a força tem que cair no meio do pé, a força, o peso todo no meio do pé, no meio do calcanhar. E quando o calcanhar fica inclinado para dentro, a força de pressão vai principalmente na parte medial, no arco, na curvatura, na parte interna do calcanhar, forçando muito esse arco e essa musculatura que deveria sustentar não consegue sustentar. Então isso dificulta a formação do arco. Eu vou repetir essa imagem da criança para vocês visualizarem bem o calcanhar como está indo para dentro. Esse é um fator agravante que dificulta a formação do arco. E no caso do adulto? No caso do adulto, a influência é a mesma. A pronação do calcâneo, a inclinação, sobrecarrega o arco medial, que já não formou adequadamente durante a infância. Então essa pessoa pode ter sintomas, dores nessa região, não conseguir caminhar ou ficar muito tempo em pé porque sente dor, ou fazer algum tipo de exercício físico que sente dor. Então ela pode ter limitações no seu dia a dia. Mas isso é uma influência que afeta diretamente o arco plantar também no adulto. O segundo fator que nós temos que levar em conta e avaliar se está ocorrendo é muita carga anterior, muito peso na frente do pé. Quanto maior for a carga anterior, mais vai ser a força no sentido do desabamento da curva. Se tiver muita pressão na parte da frente do pé, faz força para desabar o arco plantar. E como essa pessoa pode ter já essa tendência de pisar para dentro, fica sobrecarga então da região interna do pé, pela pronação do calcanhar e pela carga anterior também. Essa carga anterior normalmente vem por alteração do centro de gravidade, o corpo indo muito para frente, sobrecarregando a parte anterior do pé, ou se houver uma rotação de quadril, onde sobrecarregaria mais um pé do que o outro, com carga anterior. Visualizem na imagem. Como então podemos tratar e ajudar esse paciente? O primeiro item é força muscular. Como eu falei, é o músculo que sustenta e forma a curvatura. Então ganhar força muscular, no caso das crianças, caminhar descalço, caminhar em pisos diferentes, estimular também essa criança a ficar bastante descalço, estimulando essa musculatura, correto? No caso dos adultos, a mesma coisa, ganhar força dos músculos plantares é o primeiro item. Tá? Se houver alteração de pronação de calcâneo, que é a inclinação do calcanhar para dentro, ou muito peso anterior, também é indicado o uso das palmilhas posturais para corrigir o alinhamento do calcanhar e não deixar que o corpo fique indo tanto para frente, jogar tanto peso à frente nos pés. Com isso, intercalando o uso, períodos de ficar mais em tempo em pé, caminhando mais com palmilha, e períodos de fortalecimento dos arcos plantares e dos músculos dos pés. Intercalando as duas formas de tratamento, palmilha mais fortalecimento, para manter o alinhamento diário e ganhar força desses músculos. Diante disso, pessoal, é importante ressaltar a importância do trabalho multidisciplinar, ou seja, em casos mais graves, quando há indicação,
usar a palmilha postural para alinhamento e a correção postural, não deixar sobrecarregar o pé, somado à força muscular. No caso das crianças, com a fisioterapia para o tratamento direcionado. No caso dos adultos, também com atividade física, com exercício físico contínuo. E dessa forma, a pessoa pode no futuro ficar também sem palmilha. Porque se ela mantiver a força muscular e o exercício contínuo ao longo da vida, pensando em qualidade de vida, ela vai manter a sua força muscular dos pés, mantendo assim a curvatura na melhor forma possível, minimizando os desalinhamentos e não necessitando muitas vezes de palmilha para o resto da vida. Okay? Então sempre o trabalho multidisciplinar é importante e a avaliação é muito importante para identificarmos se tem esses pontos que influenciam no pé plano, como a pronação e a carga anterior, ou se basta apenas ganhar força e trabalhar a força muscular para ter o melhor alinhamento do pé e formar adequadamente essa curvatura. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.